Olá! Iniciando mais uma live de maquiagem. Hoje vou trazer para vocês uma coisa que eu fazia antes de eu ser maquiadora e que na verdade não valorizavam a minha beleza. Eu acabei descobrindo esses erros da maquiagem depois que eu me tornei maquiadora. Então, vou esperar uns minutinhos aqui pra gente já começar. Então, sempre quando a gente inicia uma maquiagem, a gente tem que saber preparar bem a nossa pele para receber essa maquiagem, para que ela tenha um acabamento mais bonito, para que tenha maior durabilidade, né? Então, olá, tudo bem? Então, para que a gente tenha esse tipo de acabamento na nossa maquiagem, a gente tem que cuidar bem da nossa pele, tá? Então, eu já fiz a limpeza com um gel de limpeza. Eu utilizo o gel de limpeza da linha Time Wise 3D, que é essa linha aqui, cor de rosinha da Mary Kay. E tudo bem? Muito bem, muito obrigada pelo estar aqui na minha live. Então, eu vou fazer uma maquiagem hoje de certo e errado. Um olho eu vou fazer o errado e o outro certo. Na verdade, o mais correto para valorizar a minha beleza, tá bom? Vou começar aplicando, na verdade eu já apliquei também esse hidratante. Durante o dia eu gosto de passar um hidratante com filtro solar. Então esse da Mary Kay, ele já tem FPS 30, aí eu não preciso passar um outro produto. Porque só o FPS, só o filtro solar, ele não é hidratante. Então muita gente comete esse erro, passa todo dia o filtro solar, mas esquece de hidratar a pele. Aí aquela pele oleosa começa a ficar mais oleosa ainda porque ela entende que tá sem hidratação. Então, vamos produzir óleo para essa pele, porque ela tá sem hidratação e não é isso que a gente quer. Então, por isso que é muito importante hidratar a pele. E esse aqui é um hidratante já com FPS, ele tem alta durabilidade, então eu passo ele de manhã, já vem com a minha maquiagem por cima, e aí não preciso reaplicar. Oi, Beli, tudo bem? Então, já hidratei o rosto. Agora eu vou passar uma blindagem, que a gente chama. Existem vários no mercado, tá? Eu tenho algumas que eu gosto, que eu tô testando. E uma delas é a que eu comprei primeiro, é da Thalita Barrichello. É o Oil Shine. Eu gosto de passar muito ele porque ele dá um aspecto, tipo, tem um leve brilho na pele e ele fica assim, bem... Obrigada pela curtida, obrigada mesmo. Ele fica assim com um aspecto de um glowzinho, assim, bem no fundinho, na pele. Então eu gosto muito de aplicar esse Oil Shine. Eu coloco ele aqui na minha plaquinha, tô com uma plaquinha de metal. Coloco ele aqui pra poder aplicar na minha pele, porque se eu aplico com pincel, geralmente em cliente eu aplico mais com pincel, mas eu vejo que ele consome mais produto, aí eu acabo gastando mais. Então, e ele serve já como hidratante, tá? A vantagem do Oil Shine é que ele ajuda a hidratar a pele, ele tem FPS 50, então para quem vai se expor ao sol, ele é super hidratante e ainda já protege contra os raios solares, tá? Então eu aplico em todo o rosto. E a diferença desse aqui para outros produtos, Oil Shine, assim, é que ele não seca completamente. Tem alguns produtos que você já vai passando. Ontem eu fiz uma live e mostrei a blindagem da Bendita Make, que passa na pele e já vai secando. Essa não seca. Eu dou um tempinho para ele conseguir assentar um pouquinho, ser um pouquinho absorvido pela pele, mas não vai secar completamente, tá bom? Aí eu já vou escolher a base.
Obrigada, Belle. Obrigada mesmo. Olha só. Hoje eu vou testar uma outra base. Ontem eu testei a base da Mary Kay, coloquei a blindagem junto. E hoje eu vou testar a base da MAC com uma outra blindagem. Na verdade, tem um produtinho que sempre usam também na base para aumentar a durabilidade, que é o Duraline da Inglow. Eu não fiz ainda essa junção em mim, eu quero testar como que fica a durabilidade. Então, eu vou usar esses dois, tá? Primeiro, vamos fazer a testagem da cor da base para ver se ela tá ok, tá? Onde que eu testo? Eu posso testar em qualquer região do rosto? Não. Por quê? O que que acontece? Tá vendo que a gente tem que combinar a nossa base, a nossa pele, com o nosso colo. Por quê? Porque a maior parte, acaba sendo a maior parte, o nosso rosto é a menor quantidade do corpo que aparece, certo? Eu tenho um braço, perna, então, tipo, o colo aparece bastante. Oi, Sofis, tudo bem? Então, esse colo aqui a gente tem que combinar com o rosto. Geralmente, quem usa protetor solar, o que que acontece? O rosto... Oi, de novo. O rosto acaba sendo a parte mais clara. Então, tipo, eu tenho um rosto mais claro do que meu colo. Aqui no vídeo não dá pra aparecer muito, não. Mas o meu rosto, ele tem uma cor mais clara que meu colo. Então, se eu coloco uma cor de base que seja igual ao do meu rosto, ele vai destoar do restante, então vai parecer que a minha cabeça não pertence ao corpo, tá? Então, por isso que é muito importante a gente igualar o tom do rosto com o colo, que é uma grande parte, principalmente no verão, que a gente fica com essa parte bem exposta, né? Então, eu começo testando a base aqui, ó. Ó, essa aqui é a NC20. Ela parece estar levemente clarinha. Vamos colocar um pouquinho aqui também no meu colo. E às vezes também a base tem um tempinho pra adaptação, tá? Olha só como ela já sumiu. Ela acaba a gente falando que ela oxida um pouquinho, né? Então ela muda um pouquinho de cor. Por isso que às vezes a gente tem que testar a base e esperar um pouquinho. O que eu vejo aqui, ó, principalmente no espelho que eu tô aqui, ela tá um pouquinho amarelada pra minha pele, tá? Então o que acontece? Eu vou corrigir ela porque na verdade eu tenho um subtom oliva. Então, esse subtom oliva significa que é, né, um leve esverdeadinho ali. Então, algumas bases que eu aplico, ela acaba ficando muito amarela, laranja. Eu vou colocar só um pouquinho de um produtinho, que esse aqui é o BT Velvet, tá? Esse aqui é uma sombra líquida, um primer também pra sombra. E ele nessa cor, ele serve pra corrigir o amarelo da base. Então, como tá um pouquinho amarelado, eu vou corrigir um pouquinho com esse BT Velvet, tá? Vou colocar, então, a minha base aqui na plaquinha. Vou adicionar um pouquinho do BT Velvet. Vou adicionar 2 gotinhas do Duraline. A gente faz quase uma alquimia, né? Eu gosto muito de fazer misturinhas, porque eu gosto de aumentar a durabilidade, claro, né? Assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem algumas coisas que não são compatíveis, né? Eu tenho informação, apesar de estar trabalhando com a maquiagem agora, com micropigmentação, eu sou farmacêutica. Então, um pouquinho de química eu entendo. E a gente tem que tomar esse certo cuidado para que não haja incompatibilidade aí com os produtos que a gente tá usando, tá? Coloquei só um pouquinho do lilás, vamos ver se ele já mudou, se eu preciso colocar mais um pouquinho. Vou adicionar mais um pouquinho só. No caso também, se eu quiser deixar ela bem oliva, essa base, eu misturaria um pouco de corretivo verde, tá? Eu vou só neutralizar um pouquinho desse tom mais amarelo da base. E não vou deixar muito oliva hoje, não.
Agora, pra gente não desperdiçar produto, a gente já vai colocando aqui no rosto. Eu aplico em mim com esponjinha mesmo. Na cliente eu gosto de aplicar com kabuki. Essa base já tem uma cobertura bem legal. Olha só que lindo. E aí eu tento usar produtinhos para aumentar um pouquinho a durabilidade dela, porque ela não é considerada uma base à prova d'água, resistente à água. E hoje tá uma moda de pele blindada, de alta resistência. Então eu também tento trazer durabilidade para minha maquiagem, para as minhas clientes. Oi, Cristine, seja bem-vinda. Então, eu sempre tô testando bases, produtos diferentes para tentar aumentar a durabilidade. Oi, Gabi. Olha lá. Essa base tem um efeito bem bonito na pele. Numa outra vez eu vou testar com vocês aqui a base da Nathani, que é a base blindada que ela lançou. Chegou pra mim, comecei a fazer os testes. Ela é uma base um pouquinho mais difícil de aplicar, assim, no sentido da automaquiagem, tá? Não é uma base super fácil de lidar, não. Mas aí eu posso trazer aqui pra vocês conhecerem também as diferentes bases que existem no mercado, né? Vocês gostam de maquiar? De maquiagem? Sabem se maquiar? Que é uma paixão minha. Olha aqui, eu tô vendo que falta um pouquinho de cobertura. Vou colocar mais um pouquinho da base. E assim, né, essas bases permitem camadas. Então, se você quer uma cobertura maior... Obrigada. Oi, Leila. Iri. Se você quer uma cobertura maior, você pode aplicar uma segunda camada em cima, desde que a base permita essa construção de camadas, tá? Então, eu coloquei mais um pouquinho de Duraline. Vou misturar porque eu coloquei o corretivo pêssego, o BT Velvet Lilás ali pra dar uma corrigida na cor. E vamos fazer mais uma camadinha de base. Para não desperdiçar produto, a gente já aplica. E pronto. Oi, Barbie, Priscila. Oi, Arlene. Obrigada, Sofia. Muito obrigada pelas curtidas. Você é maravilhosa. Já vou trazendo um pouquinho de base aqui pro meu côncavo, tá? Capricho aqui no nariz, porque geralmente o lugar que sai primeiro a base é nessa região aqui, ó, né? Nariz. Sempre é importante, na hora que for aplicar base, fazer esse movimento aqui, ó. E trazer pros cantinhos, porque geralmente a gente esquece e aí não tem aquele acabamento bonito da base, sabe? E descemos pro pescoço.
Dar uma sujadinha no colo pra igualar tudo, que nem eu falei pra vocês, que a gente tem que uniformizar tudo pra não parecer que a nossa cabeça não pertence ao nosso corpo. Importante dar uma sujadinha também na orelha. São regiões que antes eu não sabia que eu precisava maquiar, sabe? Oi, Estela, tudo bem? E agora vamos para o corretivo cremoso. Eu vou usar a minha paletinha que eu tô usando para auto make, tá? É uma paletinha bem simplesinha da Ruby Rose. Tá velhinha, mas aí eu aproveito para usar ela para auto maquiagem. Então eu uso dois contornos aqui, ó, dou uma misturadinha em dois, um mais frio e um mais quentezinho. Tô vindo com o pincel Oi Júnior, um pincel F12, esse aqui é o da Macrylan, que aí eu já consigo aplicar ele de forma esfumadinha. Então venho aqui, ó, na regiãozinha do início da orelha, em direção ao cantinho da boca, para poder trazer um afinamento do rosto. Ontem eu tava comentando, né, como eu sou oriental, eu tenho o rosto mais largo. Uma das características da maioria das orientais é o quê? Ter um rosto largo e curto. Então, para dar mais proporção, simetria, a gente traz um alongamento na região central e eu afino as laterais. Então, aí afinando a lateral é como se eu estivesse fazendo isso. Então, eu escondo a lateral. Oi, Cláudio. Escondo a lateral e alongo essa região. Tudo bem, Naura? E aí, gosto bastante de trazer esse efeito do contorno na lateral para poder diminuir esse rosto meu de bolinha, né? Eu não gosto, na verdade, pode ser uma característica de oriental, mas eu queria ter o rosto mais fino. Então, já que eu não tenho, eu dou uma afinadinha com a maquiagem mesmo e tá tudo certo, né, gente? Ali, ó, trazendo contorno. Então, olha, eu venho aqui, ó, nessa lateral e venho um pouquinho até aqui. Não vou até muito na testa, por quê? Porque se eu diminuir a testa, aí eu diminuo também o meu comprimento e eu quero alongar esse terço e diminuir a lateral. Com o visagismo, a gente também tenta trazer um pouco mais de simetria e proporção para as nossas características, tá? Então, essa minha característica... Oi, Milena, tudo bem? Essa minha característica leva a fazer esse tipo de contorno. Uma região que eu gosto de dar uma passadinha de contorno é nessa região aqui, ó, porque eu trago um pouquinho mais de leveza para essa região. Oi, William. Milena. Pra quem, ó, tem uma papadinha que quer esconder, é super legal fazer esse contorno aqui nessa região mais escurinho, porque tudo que é escuro a gente esconde, tudo que é claro a gente projeta, tá? Então, seria isso. Agora, eu vou vir com um produtinho de iluminação. Pra iluminar hoje, eu vou usar o corretivo da Poá. Vou misturar esses dois aqui. Oi, Thay. É o corretivo 08 e o 09. O 09 é muito claro, o 08 é mais escurinho. Então, eu vou fazer uma misturinha dos dois. Vou colocar aqui na minha plaquinha. Na verdade, eu não gosto muito de fazer muita iluminação, não. Mas um pouquinho é legal. Principalmente pro nariz, que eu gosto de dar uma afinadinha, trazer um pouquinho mais de iluminação pra essa região. É legal usar esse artifício. Oi, Douglas. Ó, então eu dou uma misturadinha aqui. Vou trazer aqui primeiro na pontezinha do nariz, porque se eu coloco essa região mais clarinha, mais fininha, o que que acontece? Eu afino, ó, tá vendo? Só de trazer esse clarinho eu já afinei mais o meu nariz. Então, sempre trago uma corzinha um pouco mais clara aqui pro dorso, levo em direção à testa, porque
ela me permite para poder alongar essa região, alongando, afinando meu nariz, eu já trago alongamento para essa região. Oi, Bia. Muito obrigada aí para quem tá curtindo a minha live. Se puder ajudar, sou nova aqui no TikTok, é a segunda vez que eu tô fazendo live. Quero vir trazer conhecimentos para vocês, para ensinar um pouquinho do que eu sei, mas para isso me ajuda. Olha lá. E agora um pouquinho de iluminação aqui no queixo para dar uma alongadinha. Não venho com iluminação aqui, porque é o tradicional, né? Fazer iluminação aqui abaixo dos olhos, aqui na ponta do nariz e aqui nessa região. Porque em mim não. Porque eu tenho um espaço aqui, ó, entre o nariz e a boca aumentado. Isso eu sei porque eu já fiz análise visagista em mim, tá? Então, já que a minha boca é posicionada um pouquinho para baixo, se eu coloco iluminador aqui, eu projeto mais, então eu distancio mais ainda a minha boca do nariz. Então, por isso que eu não trago iluminação para essa região. Então, agora eu venho trazendo um pouco de iluminação para a região abaixo dos olhos. Oi, Joselin. Só um pouquinho que a gente ilumina já traz um efeito, olha que legal. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente traz iluminação e contorno, porque quando a gente vem com a base, a gente iguala tudo, né? Iguala tudo a cor, é como se uniformizasse inteira a pele. E naturalmente a gente já tem sombra e iluminação. Se a gente vier e prestar atenção na luz que bate, assim, quando a gente tá de frente, as partes que refletem luz são exatamente essas partes onde a gente tá iluminando, porque é onde a luz bate de frente. Então, quando a gente traz contorno e iluminação, nada mais é que a gente tá reforçando o contorno e iluminação que já existem na gente. E aí, claro, que a gente pode dar aquela modificadinha para favorecer as nossas características, né? Então, o contorno do nariz eu vou vir depois reforçando só um pouquinho com o contorno em pó, tá? Não vou reforçar agora. O próximo passo eu venho com blush em pó mesmo, só que aí a gente tem que vir com um pincel bem fofinho pra não marcar. Então, olha lá, eu falei que eu tenho sempre uma toalhinha preta, um azul, uma toalhinha escura pra poder ir tirando o excesso de maquiagem. Oi, Abner. Ó, pra aplicar, então, o blush, eu dou aquele sorrisinho falciane. E nas bochechinhas, ó. E vou levando pro contorno. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a pele, teoricamente, ela tá molhada. Eu não selei ainda a pele. Então, se eu vier com excesso de produto, eu posso marcar essa pele, manchar, sabe, dar aquela chineladona? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não acontecer isso. Dou aquele blush, já dá um ar de saúde para nossa pele. E se eu aplico o blush, o produto em pó na pele molhada, ele ajuda a ter mais durabilidade também, tá? Então, agora vou selar a pele com um pó. Hoje eu vou usar um pó diferente que eu gosto muito. É o Eye Powder, da Bruna Malheiros. Eu tenho uma versão mais antiga da embalagem dela, tá? Ela já tem uma versão mais nova. Vou colocar aqui na minha plaquinha. E aí, eu tiro toda a marcação antes com a esponjinha, tá? Tem que vir e tirar toda a marcação, porque se tiver alguma coisa marcado, linhas de expressão, e você vier com um produto em pó, ele vai continuar marcado, não vai sair. Então, você tire a marcação, oi, chá. Tire a marcação antes de selar a pele, tá?
Venho primeiro, então, com esse pó. Pego uma esponjinha, pode ser aquelas de triângulo, gosto muito, mas as minhas estão para atendimento, então eu peguei essa mais simples para automaquiagem. Apesar de ser o Eye Powder, ele tem umas partículas de brilho que eu gosto de aplicar ele, na verdade, em toda a pele. Então, eu vou aplicando em todas as regiões, tá? Oi, Cassi. E aí, primeiro eu dou preferência para as regiões de iluminação, porque aí depois eu vou vir com o contorno em pó para selar a região do contorno que eu fiz ali também, tá? Passei em todo o rosto, desço aqui, ó, se eu desci a base no pescoço, tem que descer com pó também para selar tudo. E como que eu sei que a quantidade de pó é suficiente? Quando eu encosto a minha mão na pele, ela não tá grudando. Eu uso um pincel grande para tirar todo o excesso do pó. Aquele baking que o pessoal faz na pele, eu não faço, porque aí acumula mais pó e fica com aquela pele cheia de pó, não gosto. Agora eu vou vir com o meu contorno em pó, que eu tô usando agora para alto make. Oi, Tassiana, tudo bem? Venho com esse contorno aqui, ó, ele é um pouquinho mais frio. E venho aplicando aqui em cima do contorno em creme. Aqui eu tinha colocado bem pouquinho pó, então agora eu posso selar bem essa região com o contorno em pó. Venho subindo aqui na lateral. Essa lateral que dá pra reforçar bem, porque aí ela também tira um pouco da largura do meu rosto, porque traz uma sombra aqui pra essa região. Quanto mais eu marcar também aqui, ó, nesse sentido, mais ele vai deixar o meu rosto fino também. Trago aqui pra essa região. E vou passar um pouquinho no nariz. Então, conecto com a sobrancelha e venho descendo reto até a ponta do nariz. Olha lá como já dá diferença só de um lado que eu fiz. E conecto com a sobrancelha, venho descendo reto até esse outro lado. E fecho a pontinha para poder empinar esse nariz. Ali. Só tome cuidado se você tem um nariz muito longo. Se você tem um nariz muito longo, quer dizer que essa região central é muito longa. Então, quanto mais eu afinar esse nariz, mais eu vou alongar essa região central também. Então, se você já tem essa região alongada, tome cuidado para afinar esse nariz, tá bom? Agora eu vou vir com o meu iluminador. Oi, Amanda, tudo bem? Vou vir com esse iluminador aqui, é o da Bendita Make, tá? Também pra automaquiagem, porque ele quebrou, deu um dó. Esse aqui é o espelho meu, a cor 01, se não me engano, é 1. E ó, aplico aqui, ó, no ossinho do zigomático, que é esse mais saltadinho. Oi, que é? Olha lá como brilha. E quanto mais você dá essas arrastadinhas assim, ó, como se fosse uma lambidinha do gatinho, como diz a Marina Betti, que é uma maquiadora que eu sigo, ele vai brilhar. E aí, ó, você vê que ele tá bem aplicado quando ele não tá marcado. Você só movimenta o rosto e o brilho aparece. Olha lá. Então, quanto mais eu dou a esfregadinha, mais o brilho aparece. Oi, Sami. Aqui, ó, no arco do cupido, apesar dessa região ser distante, eu gosto de marcar o arco do cupido pra ficar bem desenhada a boquinha. Venho na pontinha do nariz pra dar aquela arrebitadinha. Olha lá.
já aparece uma pontinha do nariz que eu não tinha. E venho aqui, ó, nessa região entre os olhos. Ela também dá projeção para essa região, aí aparece um pouquinho mais do ossinho que as orientais não têm, então a gente acaba criando essa projeção. Laiene, oi Laiene, tudo bem? E agora, só vou voltar um pouquinho com o blush pra gente poder fixar essa pele. Aí. Agora, venho com o Fix. Esse aqui eu tô usando o Fix da Roche Makeup. Mas tá em outra embalagem porque o frasco é muito grande. Venho aplicando em toda a pele. Pode molhar bem, porque aí ele tira aquele aspecto de muito pó. Oi, Rosana, tudo bem? E ajuda a secar com o ventiladorzinho. Adoro passar o Fix, porque tira esse muito pó que a gente passou, né? Blush em pó, contorno em pó, mais o pó translúcido, então é bastante pó. Aí ele dá um efeito um pouquinho mais naturalzinho, tirando essa película ali de tanto pó. Oi, Ashley. Me conta aí, vocês também gostam de se maquiar? Sabem se maquiar? Eu amo mesmo. Por isso que eu me tornei maquiadora. De tanto que eu gostava de fazer maquiagem. Aí um dia minha irmã falou pra mim: já que você gosta tanto de maquiagem, por que você não faz um curso de maquiagem profissional? Eu falei: será? Será que é pra mim? E acabei me aventurando e me apaixonando pela área. Ó, agora eu vou voltar com essa minha paletinha aqui de corretivo. E vou vir com um corretivo aqui na pálpebra para ser a minha base para passar a sombra. Ai, acabei não fazendo parte errada na pele, né? Vou tentar fazer só nos olhos então, tá? O objetivo era mais o olho mesmo. Eu ia fazer alguma coisa na pele, mas tudo bem, faço em outro momento. Aplico. E depois, ó, tem que tomar só um pouquinho de cuidado com a aplicação aqui, ó, perto do nariz, porque a gente já aplicou o contorno, pra gente não estragar esse acabamento que a gente fez, tá? Apliquei, dei uma esfumadinha, beleza. Então, nesse olho aqui, eu vou fazer tudo que eu fazia antes de me tornar maquiadora. Ai, que eu já inventava, já achava que sabia maquiar, né? Então, vou fazer igual eu fazia na época. O que eu gostava de fazer muito? E eu já vi muita gente fazer, tá? Eu tenho a pálpebra volumosinha aqui, ó, que a gente chama de pálpebra fixa. O que seria pálpebra fixa? A pálpebra móvel é essa, ó, que é considerada quando a gente abre e fecha o olho, a pálpebra que se movimenta, tá? Então, essa é a pálpebra móvel. A pálpebra fixa é essa que quando a gente abre e fecha o olho, ela fica no lugar, tá? Então, o que acontece? A maioria das orientais tem a pálpebra móvel pequena, ou ela é totalmente encoberta pela pálpebra fixa, tá? Que a gente chama de pálpebra volumosa, pálpebra gordinha. O que acontece? Na maquiagem, a gente tem toda essa questão de luz e sombra, certo? Se eu ilumino, eu dou projeção para uma área. Se eu
escureço, eu dou profundidade, tá? Então, dei profundidade escurecendo aqui o meu contorno e dei projeção iluminando aqui os meus pontos de iluminação. O que acontece? O que eu fazia? Ai, é muito fácil, eu já pegava uma sombra cintilante e taca sombra cintilante ali em toda a pálpebra móvel. Já vi bastante fazendo e continuo fazendo porque pra ela é fácil, não tem conhecimento, então o que eu fazia? Pegava aqui, ó, por exemplo, eu tô passando o iluminador, tá? Esse aqui é o da Bendita Make. Passava um iluminador aqui, ó, em toda a pálpebra móvel. E o que acontecia também? Uma outra coisa, eu não subia a sombra, então eu aplicava realmente só aqui, ó, embaixo, e achava que, nossa, já tava muito, né? Então, aplicava a sombra aqui na pálpebra móvel. O que acontece? Ela projeta, ela dá mais volume a essa parte, certo? Uma outra coisa que eu fazia, eu gostava muito de usar lápis preto, né? Ainda gosto. Mas, aí como que eu aplicava esse lápis preto? Lápis preto, é verdade que lápis preto diminui os olhos? Depende. Depende da forma que ele é aplicado. Eu vou mostrar de um jeito que vai diminuir o olho e outro jeito que vai aumentar, tá bom? Então, o que eu fazia? Eu gostava muito de passar o lápis. Esse aqui é um lápis retrátil, tá? Um pretinho da Mary Kay. Vou usar da forma que eu usava. Vim aqui, aplicava na parte de cima. Da pálpebra móvel. Só aplicava, só fazia isso. E aplicava na parte de baixo. Só que eu fazia o quê? Só aplicava aqui na linha d'água, que é o conhecimento que eu tinha. Então, eu vinha com lápis aqui escuro e aplicava só na minha linha d'água. Aqui, eu vou mostrar pra vocês dois efeitos, tá? Um efeito. Eu acabei até que, se você for comparar, porque aí esse lado ainda tá branco, né? Porque eu só passei ali o corretivo. Em relação a esse, até que aumentei o olho, vocês podem ver. Porque eu fiz esse delineado aqui com esse lápis, reforçando a parte de cima, aumentou. E fiz um pretinho aqui, só que o que acontece com o preto? O preto vai diminuir a sensação da parte branca que aparece. Então, na verdade, desse jeito ele acaba diminuindo um pouco o olho, tá? Era o jeito que eu fazia, achava que tava abafando, ficava assim mesmo, tá? Uma sombra clara ali na pálpebra móvel inteira, lápis preto em cima, lápis preto embaixo. Da forma correta hoje, o que eu vejo? Eu tenho essa pálpebra, então, volumosinha, então hoje o que eu faço bastante? Nem quero usar muita sombra, eu venho com a minha sombra de contorno mesmo. E depois, se preciso, eu escureço um pouquinho mais. Então, deixa eu ver se tem marcação aqui na minha pálpebra, que eu falei pra vocês, se tiver alguma marcação, se a gente não tirar, vai ficar tudo marcado as linhas. Então, eu venho com esse contorno, por exemplo, aqui, ó. E vou passar em toda a pálpebra. E vou subir com essa sombra. Criar um côncavo que não fica marcado, porque geralmente oriental não tem esse côncavo marcado. O que é o côncavo? Ó, quando eu abro bem o olho assim, ó, tá vendo aqui, ó? Esse ossinho é o nosso côncavo. Como ele não é marcado assim, ó, não dá pra ver. Então, eu tenho que marcar de alguma forma. Eu venho e marco com a sombra. Faço, então, aqui, ó, a voltinha. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, descobrir, né? Na última análise visagista que a Tami fez em mim, que antes eu tinha feito só uma autoanálise. Como é importante, né, a gente
deixar que outra pessoa faça análise pra você, porque eu uso um instrumento chamado paquímetro, tá? Que é isso aqui, ó. Parece mesmo de oficina, enfim. Com esse instrumento aqui eu consigo fazer as medidas, tá? Faço medidas entre os olhos, né? Medida do olho. O que seria o normal, o padrão, tá? Quando eu faço as medidas, o ideal é que essa medida aqui, ó, da distância entre os olhos... Deixa eu tentar colocar aqui certinho. Ó, minha distância entre os olhos, dá 3,15, tá? Que seja igual à medida do tamanho do olho. O tamanho do olho, eu media até essa região aqui, ó, onde terminava o branquinho. Mas o correto é medir até onde se encontra a linha d'água superior que a inferior. Então, ó, 3,23. Meu olho é um pouquinho maior do que essa região. E o normal... Oi, Jéssica, tudo bem? O normal seria eu ter não. O padrão seria ter o tamanho do olho igual a distância entre os olhos, igual o outro tamanho do olho, igual a largura do nariz. Isso seria uma pessoa bem proporcional, bem simétrica, tá? Oi, Sebastião. E também que a largura da boca seja 1,5 vezes essa medida que eu encontrei aqui. No meu caso, eu tenho essa distância um pouquinho diminuída. Então, eu tenho que tomar cuidado para não juntar demais. Se eu vier com uma sombra muito escura até o canto interno, eu vou fazer isso aqui, ó, com o meu olho. Eu vou fazer ele se juntar um pouquinho mais. Então, é legal trazer um pontinho de iluminação aqui, por exemplo, mesmo com esse volume da minha pálpebra móvel, tá? Na verdade, da pálpebra fixa, sobre a pálpebra móvel. Então, ó, só com essa sombra que eu já passei aqui, percebem que já deu um pouquinho de profundidade pro meu olho. Eu acabo tirando aquele volume que eu tenho da pálpebra móvel, da pálpebra fixa sobre a pálpebra móvel. Já melhorei o aspecto, certo? Vou fazendo passo a passo e aí, se vai precisando, eu vou colocando um pouquinho mais, tá? Vou vir com esse mesmo iluminador que eu passei do outro lado, nesse cantinho interno, pra dar uma iluminadinha, tá? Então, eu vou vir aqui com o iluminador e venho nesse cantinho interno aqui. Aí, ele já dá não uma afastadinha, mas ó, já marca bem ali que eu tenho um cantinho interno mais claro e não aproxima os olhos, tá? No meu caso é importante. Tem casos que tem que avaliar, tá? Beleza, Lu. Agora eu vou fazer, então, o lápis da forma que faço hoje em dia, que valoriza mais meu olho. Eu vou aplicar esse lápis preto e vou vir com um pincelzinho de precisão pequeno. Esse aqui é o 907 da Macrylan. O Isaías, pra poder esfumar esse lápis. Então, apliquei. Já vem com ele esfumando. Vou aplicar mais porque ali, ó, ficou uma partezinha sem pigmentar. Esfumei. E agora eu vou vir com um marronzinho mais escuro pra selar esse lápis que eu acabei de passar. O segredo também, gente, é passar a sombra e ir pigmentando aos poucos.
Não pigmentar de uma vez. Vai aos pouquinhos, pigmenta. Olha lá, já deu um efeito diferente, certo? Com esse efeito eu consegui alongar um pouquinho mais ainda. Você viu que só com esse já te dá uma diferença para esse olho. Agora, quando eu faço esse olho trabalhado de outra forma, eu já aumento mais ainda esse, tá? Agora, eu passo aqui na linha de baixo também, na linha d'água. E venho esfumando, quer dizer, pigmentando a raiz dos cílios também. Porque agora eu vou vir e vou esfumar essa parte de baixo. Esfumei a parte de baixo, também venho com essa sombra um pouquinho maior, mais escura. E vou pigmentando aqui a região inferior. Oi, Maísa, tudo bem? Olha lá, pigmentei com a sombra mais escura e vou vir com a sombra um pouquinho mais clara para fazer um degradê, que é o do contorno. Percebe a diferença desse olho para esse? Esse aqui é o olho que eu costumava fazer antes de me tornar maquiadora. Esse é o olho que, avaliando as minhas características, costumo fazer hoje em dia. Então, a gente consegue valorizar muito mais, tá vendo? Que essa pálpebra aqui ficou iluminada e aí ficou marcando mais esse volume da pálpebra fixa sobre a pálpebra móvel, porque ficou uma cor clara, enquanto esse outro lado eu coloquei uma cor mais escura e escondeu. Se eu vier agora com uma sombra um pouquinho mais escura ali no canto externo, eu vou diminuir ainda mais essa aparência. Olha lá. Só um pouquinho que já escurece. Eu já dou um pouquinho mais de profundidade e já levanto mais esse olho ainda. Pelo menos na maquiagem, olha lá. Na maquiagem, eu gosto do efeito de levantar os olhos, de abrir. E geralmente, né, as mulheres se maquiam pra ficar com o olhar mais levantado, né? Pra ficar com o olhar mais poderoso. Ninguém se maquia pra ficar com o olhar caído, né, gente? Então, venhamos e convenhamos que o efeito de maquiagem conta bastante para a imagem que a gente tá passando. Olha lá como eu já aumentei o meu olho e já dei uma subidinha também nele. Só com esse escurinho que eu coloquei aqui no canto interno. O canto externo, na verdade, desculpa. Só pra dar um acabamento. Venho aqui, ó. Voltei com o pincel mais limpo e com a cor do contorno, que foi a primeira cor que eu passei. É super esquisito, né? Ver um olho de um jeito, um olho do outro. Mas era isso aqui que eu fazia antes de me tornar maquiadora.
e de conhecer as minhas características, né? Como maquiadora visagista, e o outro olho, como eu faço hoje para valorizar mais o meu olhar. Legal, né? Olá! Beleza? E agora, então, eu vou partir para a sobrancelha. Tudo bem? Não sei, RD? Muito obrigada pela curtida. Fico bem feliz. Aqui eu tô fazendo um olho certo, um olho errado, por isso que tá bem esquisita a maquiagem, tá? Agora, tudo bem também, graças a Deus. Sou nova por aqui, tô começando a fazer as minhas lives para trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês aqui também. Estava lá só no app vizinho, mas agora tô iniciando aqui também. Então agora eu vou corrigir a minha sobrancelha com o lápis Dark Brunet, é um lápis retrátil, tá? A sobrancelha eu vou corrigir da forma certa porque já fiz a micropigmentação, então já tem um desenho todo mais certinho. Não dá pra ficar estragando mais ainda, né? Então, obrigada, RD. Ali, ó. Então, para corrigir a sobrancelha, sempre venho com menos produto aqui no início da sobrancelha, para ficar menos marcado. Vem aqui até o ponto alto e desce pra cauda. E ao mesmo tempo aqui do outro lado, vem até o ponto alto, faz a curvinha ali e vem pra cauda. Aí. Olha lá, só de corrigir a sobrancelha já dá uma diferença também, né? Eu venho com a escovinha de sobrancelha só pra tirar um pouquinho, deixar um pouquinho mais. Oi, Pacheques. Tudo bem? Já dá uma diferença, né? E agora, venho do outro lado também, então início, desço um pouquinho aqui, com lápis bem suave, para não trazer muita marcação pro início. Oi, Elza, tudo bem? Bom, até o ponto alto, depois venho até a cauda da sobrancelha. Na região de cima, a mesma coisa, vem reto, né? Então, não trago muita marcação aqui pro início, pra ela não ficar uma sobrancelha marcada desde o início. Venho aqui, ó, só dou uma escovadinha. Ali, venho, ó, até o ponto alto. E faço a curvinha até a cauda da sobrancelha. Ai, gente, só uma mexidinha na sobrancelha já faz toda a diferença, né? Ontem não colei cílios postiços, hoje eu vou colar também para mostrar um efeito de uns cílios que seria errado, que não valoriza muito o meu olhar, tá? Oi, Carlos, oi, Sérgio. Ali. Só mais um pouquinho aqui no ponto alto. Ai, gente, como é ruim ficar só vendo na câmera do celular. Prontinho. E agora, vamos aplicar um pouquinho de máscara de cílios, aí eu venho com cílios postiços, tá? Vou usar a máscara de cílios
da Mary Kay. Essa aqui é a Lash Love, a minha preferida, porque ela alonga, ela dá volume, ela ajuda a curvar os cílios naturalmente. E ela é resistente à água, então eu super curto demais. Já fiz teste borrifando água depois de fazer a maquiagem. E ela não sai tipo panda, sai borrando, não borra. É bem boa. Então, ó, quanto mais camadas a gente aplica, mais ele levanta. Eu vou passar um pouquinho só porque eu vou aplicar os cílios, tá? Na região de baixo também. Não sei vocês, mas antes eu não aplicava a máscara de cílios na região inferior porque eu achava que não fazia diferença. Só que os meus cílios, eles são bem longos, bem compridinhos, então faz bastante diferença. No vídeo aparece ainda pouco, mas ao vivo aqui dá pra ver bastante diferença do meu cílio. Então vamos lá, no outro lado. E aí, quanto mais máscara de cílios a gente aplica, né, mais camada, mais efeito dá. Percebe quando eu levanto aqui, ó, aparece bastante ali, ó, a minha linha d'água superior? Então, vou aplicar um pouquinho de produto ali também. É uma região mais chatinha de aplicar, tá? Mas que dá um efeito bem legal se você tem uma linha d'água mais exposta na região superior também. Vou esperar secar um pouquinho aqui a máscara. E vou aplicar o lápis ali na região superior. Olha como que tá. E vou aplicar para vocês verem a diferença. Vejam primeiro aqui. Ó, quando eu levanto aqui, ó, tá vendo que aparece bastante? É uma região meio chatinha. Tem uma amiga minha que falou assim: ai, Lu, eu passei, mas eu chorei horrores. Então, se não tá acostumado, é ruim mesmo. Com lápis é pior ainda. Esses tempos atrás, eu passei com delineador líquido. Aí foi bem melhor, tá? Mas olha como já fica mais pretinho tudo. Olha só como dá a diferença. E se, por exemplo, eu não gosto de passar em cima, ou eu tenho super pouco espaço de pálpebra em cima e tem uma linha d'água inferior mais exposta, se eu passo só na linha d'água, eu não corro o risco de marcar em cima, de carimbar, e já dá esse efeito um pouquinho mais pretinho na região dos cílios. Então, vale a pena fazer esse efeito também, tá bom? Gente, olha só a diferença de um lado pro outro. Nesse lado, que aqui eu marquei, então percebam que tem um contraste maior do preto, né, ali da pálpebra móvel para a pálpebra fixa, e a pálpebra fixa tá clara. Então, eu aumentei mais o contraste, ficou bem volumosa essa parte porque tá clara. E olha aqui, como eu escondi, né, essa região mais volumosa aqui, que é da pálpebra fixa, que tá sobrepondo a pálpebra móvel. Eu elevei a minha maquiagem, né, aumentei o tamanho dos olhos. Percebam que lápis preto
diminui ou aumenta os olhos? Aqui que eu falei que o depende. Nesse caso, se eu passasse, né, só assim com o olho, tipo, comparando com o olho que tá sem nada, claro que ele deu uma leve aumentadinha, mas quando eu comparo com esse, olha o tamanho, eu aumentei pra cima e aumentei pra baixo esse. Enquanto esse acabou até diminuindo, porque aqui eu enxergo menos a parte branca dos olhos, ficou só um risquinho preto e aí acaba ficando menor, tá? E com o efeito dos cílios postiços, também a gente consegue um efeito diferente de acordo com o tipo de cílios que a gente escolhe, tá? Eu esqueci de pegar meus cílios. Um minutinho, só que eu vou pegar aqui. Então, de um lado, eu vou aplicar uns cílios que geralmente eles aplicam em orientais, que é o cílio crescente. Ah, porque aí, né, deixa o olhinho mais gateado ainda. Geralmente eles aplicam esse tipo de cílios também pra deixar o olho mais amendoado, né? Vou usar uma colinha de cílios que é um pouquinho mais tranquila, tá? Que é essa colinha aqui, dá pra maquiar, que aí é mais fácil de tirar. Eu vou tirar essa tiara porque fica marcando minha franja. Eu vou aplicar, então nesse lado aqui eu vou colar um cílio crescente. O que é o cílio crescente? Consegue ver aqui? Ele começa pequeno no lado interno e grande no lado externo, para dar um efeito que cresce os cílios, tá? E na outra pálpebra, eu vou colar uns cílios decrescente. Ele começa pequeno, ele aumenta aqui no meio e ele termina pequeno, tá? Esse efeito aqui dos cílios, na verdade, dá um efeito de abertura. O que eu gosto pro meu olho é dar um efeito de abertura, porque puxado ele já é, né? Então, o que acontece? Tem muito maquiador que quando a oriental aparece lá pra ele maquiar, ele usa o efeito de deixar o olho gateado, de deixar o olho mais amendoado. Mas esse efeito a gente já tem naturalmente, então o que a maioria, tá? Não é 100%, mas lá o meu Instagram, ele é focado em orientais, tá? Eu gosto muito de maquiar as orientais, porque eu vejo que as mesmas dificuldades que eu tive, tanto na automaquiagem, quanto maquiagem normal, assim, em relação a dificuldades de gostar, não gostar, dos efeitos, eu percebo que as reclamações são sempre as mesmas, sabe? Então eu tento ajudar dessa forma as minhas orientais. E aí, o que eu percebo? Que a maioria vem pra mim e fala: Lu, abre meus olhos, deixa meus olhos maiores, que já são pequenos. E aí, alguns maquiadores que não conhecem o visagismo, não têm esse conhecimento, acaba diminuindo os olhos, né? Deixando eles menorzinhos ainda, o que acaba incomodando a oriental, porque queria um olho mais aberto, tá? Claro que depende, né? Teve uma única oriental, mas na verdade ela já né, mestiça. Ela me pediu o efeito gateado, queria o efeito amendoado. Então isso é de percepção de cliente para cliente, de gosto. Ó, apliquei colinha de cílios aqui na base. Deixar aqui secando um pouquinho. Vou aplicar aqui na outra. Por que a gente tem que deixar secando um pouquinho a cola de cílios? Porque se eu aplico ela molhada, já viu aquela cola que a gente, mesmo qualquer papel, alguma coisa que a gente vai colar, se a cola tá molhada, ela fica sambando. Então ela não fixa. Se ela já tá um pouquinho seca, ela já para no lugar. Então é a mesma coisa, se eu coloco uma cola que não tá seca, tá bem molhada, quando eu vou colocar aqui no olho, ela fica sambando, não gruda. Então eu não consigo fixar no lugar. Então tem que esperar dar uma secadinha pra depois colar. Se você tem dificuldade,
que fica soltando um pouquinho ali os cílios, né? Descola os cantinhos, vem com um pouquinho de cola e vem e passa na pele. Gente, eu vou passar aqui, ó, na frente do espelho, senão não enxergo. E passa no cantinho interno, no cantinho externo e um pouquinho no meio. E deixa secar um pouquinho. Porque cola com cola vai grudar melhor do que passar direto na pele, tá? Meu Deus, passei ali nos cílios também. Aí vem aqui do outro lado também, um pouquinho de cola. É só um cantinho, ó, passei. Passei aqui nos meus cílios também. Acho que agora já dá pra aplicar. Aprende um truque com uma outra maquiadora, Natane Rosa. Que ela vem, ó, e já traz os cílios completo aqui, ó. Gente, e cílios é prática, tá? Ó, até deixa eu colocar de volta. Se cola muito aqui no cantinho interno, também fica pegando, tá? Eu entrei na frente, né? Olha lá. Colei bem na raiz dos cílios. Deixei um espacinho aqui no cantinho interno pra não ficar pegando. E colei até o último cílios aqui no final. Gente, olha o que aconteceu. Eu tenho um olho que é grandinho. Ai, obrigada, Rayara. Ó, meus cílios, ele até que o meu olho é grandinho para ser oriental, tá? Então, veio até aqui o último fiozinho, só que ele tem uma ponta que ela é mais compridinha. Olha o que acontece quando eu venho com os cílios até o finalzinho aqui. Ele deixou meu olho caído, gente. E o que acontece? Muito maquiadora coloca um cílios bem grande num olho que não avalia o tamanho e dá esse efeito de, ó, caído. Ao invés de levantar meu olho ficou caído. E esse cílios crescente é para trazer um efeito para aumentar, para elevar o olho. Então a gente usa, obrigada pela sua curtida. A gente usa esse efeito para levantar o olho. Só que se a gente usa de uma forma errada, olha o que acontece com o olho. Parece que eu fiquei triste, com um olhar triste, caído. E o meu objetivo era o contrário, tá? E agora eu vou colocar os cílios decrescente desse outro lado, para vocês verem o efeito. Ai, gente, deixa eu colocar aqui no espelho, porque senão eu não consigo nem enxergar o que eu tô fazendo. Eu amassei, acho que o meu cílio normal. Peraí, gente. Aí. Olha lá o efeito que deu. Então... Ai, gente, fiquei até com o olho triste desse lado, ó. Olha lá, caiu meu olho. E esse não, ele já tinha o efeito levantado com a sombra. Eu coloquei esses cílios que ele dá abertura. Então, ele só deu mais abertura pro olho. E esse olho aqui caiu. Então, esse aqui é um alerta só pra gente tomar cuidado com o tipo de maquiagem que a gente tá fazendo, com o tipo de efeito que a gente tá criando. Será que é o efeito que a gente quer? Será que não? Entende?
Ó, agora eu vou grudar os cílios. Eu já tinha passado máscara de cílios, só venho aqui pra grudar os cílios postiços com os cílios naturais, tá? Só passo um pouquinho aqui pra ir levar e dar uma grudadinha. Quase caiu. Olha ali, gente, o efeito. E vamos passar um batom. Ai, hoje eu fiquei com vontade de passar um batom vermelho. Será que vamos de batom vermelho? O que você acha? O que vocês acham? Passar um batom vermelho. Mas na verdade, batom vermelho não vai combinar com essa roupa que eu tô, né? Vamos passar um batom um pouquinho mais rosa. Só pra ficar numa cartela de cor mais fria. Vou colocar ele na minha plaquinha aqui. E vou passar um produtinho. Ó, essa cor aqui. Essa cor aqui é da Latica. É o número 06. Nunca usei. Vamos ver o que vai dar. Vou usar esse produtinho junto aqui, ó. Meron, que é pra aumentar a durabilidade desse batom. Tô amando usar ele, viu? Os batons da Latica, eles já tem uma boa durabilidade. Às vezes, quando eu passo assim, esfrego um pouquinho na mão, né? Pra ir tirando o excesso. Depois, pra tirar, fica até difícil. Então, já tem uma boa durabilidade. Vou colocar aqui, então, o produtinho. Misturo, ó, aplico com pincel. Misturo os dois. Sempre tem que ter muito produto no pincel pra ele poder fazer o contorno, tá? Então, como que a gente começa aplicando batom? Não aplica direto assim, ó, que nem a gente faz com batom bala. A gente aplica de um lado, depois do outro. Então, começa no Vzinho aqui, ó. Vzinho desce. E o Vzinho, o íris. Ficar um pouquinho quietinha, gente, porque batom é concentração. Até na automaquiagem. Aqui também, então, ó, produto no pincel. Vizinho. Abaixo. Deixa eu corrigir aqui no espelho, gente. Esse é um momento que dá pra gente dar uma aumentadinha um pouco nos lábios. Como eu falei ontem, meus lábios, eles são muito desenhadinhos. Então, eu não tenho como aumentar muito, porque senão vai parecer que é um batom borrado. E não que minha boca que tá aumentada. Agora eu vou vir embaixo. Ó, esse produtinho aqui, ele até aumenta a durabilidade, mas ele seca também. Então,
eu vou indicar pra vocês um outro produto que eu gosto muito de passar, que é o diluidor da Fandi. Ele é um diluidor à prova d'água. Pra esse batom eu achei que não deu boa, não. Principalmente se for na automaquiagem, vai ser mais difícil de aplicar. Então eu já penso na minha cliente. Esse outro não, ele já tem uma compatibilidade um pouco maior. E aí acho que vai dar melhor. Ele ajuda a espalhar melhor. Ai, eu adorei a cor desse batom. Nunca tinha passado um rosão desse jeito. Isso aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no espelho. No espelho a gente vê defeito, né? Maquiagem é detalhes, né? Então, acabamento. Eu gosto muito de cuidar desses detalhes. E aí, esse batom é mate, né? E aí, se você quiser, então, aumentar mais o volume dos seus lábios, eu indico vir com um gloss por cima. Ele vai super aumentar também, tá vendo? Eu aumentei levemente meus lábios, deu uma leve aumentadinha. E aí, tipo, o batom mate é bom assim, eu vou precisar usar máscara, quero que o batom dure bastante, ele vai durar. Esse batom da Latique, ele é bom porque ele é seco, mas ele até que é confortável, ele não craquela na boca, porque tem uns batons que são tão mates, que ele dá uma ressecada, assim, até repuxa. Esse não, esse até é tranquilo. Mas, como eu não vou pra nenhum lugar e dá pra melhorar o conforto desse batom, então eu vou passar um pouquinho de gloss. Hoje eu tô passando esse aqui, é um lip gloss da Maquier. Tô colocando ele na plaquinha, tá? Pra aplicar. Olha lá, como ele já deu mais volume pra boca, né? Então, vou só reforçar ali um pouquinho do contorno. Vou ficar com esse olho errado mesmo, né? Era a intenção, né, Rayana? Era a intenção mostrar, mas deu pra ver o que é a maquiagem que valoriza e a que não valoriza. Essa aqui é a maquiagem que eu costumava fazer antes de me tornar maquiadora. Então, acabava não usando cílios postiços, mas olha como um cílios postiço que não valoriza, que é colocado de forma inadequada, ele acaba trazendo um efeito que é o que eu não quero, que é derrubar o meu olhar, eu quero levantar. Enquanto aqui eu trouxe abertura pro meu olho, eu
né, tanto em cima quanto embaixo. Os cílios decrescente, eles deram mais essa abertura, né, trouxeram o olho mais pra cima. Essa questão aqui que eu trouxe do esfumado um pouquinho mais pra cima também deu mais alongamento. Então, na verdade, quanto mais eu escurecer essa maquiagem, mais vai trazer essa... Oi, Andréia! Mais vai trazer esse efeito mais pra cima da maquiagem, pra levantar os olhos. Obrigada, Rayara, desculpa. Obrigada pelas curtidas, obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui comigo. Fico muito feliz de alguém estar me escutando, de alguém estar me ouvindo. Ah, linda. Ó, reforçar o blush. Sabe por quê? Que depois que a gente termina a maquiagem, a gente vem reforçando o blush, o contorno, porque a pele vai absorvendo os produtos. Dentro de mais ou menos 1 hora, assim, vai absorvendo base, tudo que a gente colocou de pó em cima. E aí, a maquiadora, quando termina a maquiagem, já diminuiu, né? O blush, contorno, e mesmo assim, né? Às vezes, por exemplo, com um efeito, tipo, tá sem nada nos olhos, aí passou todos aqueles produtos nos olhos, na maquiagem ali, aí a pele ficou mais sem graça. Então volta com tudo, volta reforçando. Uma porque a pele já absorveu e outra porque o brilho do olho, o efeito do olho já deixou a pele mais apagada. Então a gente volta reforçando tudo. O iluminador, porque eu não sou obrigada a não brilhar. Esse espelho meu aqui, ele brilha muito, 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 muito mesmo. Oi, Jane. Olha lá o efeito que dá. Pontinha do nariz, mais aqui. E aí, gostou da maquiagem certa e errada? A gente acaba... Acho que agora, se eu tiver que sair, acho que eu vou ter que corrigir essa maquiagem, né? Porque sair desse jeito assim vai ficar bem esquisito, não acha? Será que vão notar que eu tô diferente? Ou vão notar tem alguma coisa estranha, mas não estão sabendo o que que é. Principalmente os homens, né? Os homens não estão habituados a reparar exatamente o que tem de diferente e acaba nem percebendo, né? Então, só pra finalizar aqui, vou voltar com a minha bruma. Eu gosto de passar ela no final, porque aí também sela tudo e deixa tudo mais resistente de novo. Acaba tirando de novo aquele efeito de muito pó, principalmente no olho que a gente passou ali. Outro dia quero vir com uma maquiagem mais pá, mais noite, com brilho. Vocês gostam de brilho, gostam de glitter? Eu venho pra gente colar glitter, deixar essa maquiagem mais ousada, mais noite. Se bem que hoje, né, gente, tipo, dia, noite, a gente pode usar a maquiagem que a gente quiser, né? Eu falo que às vezes tem gente que vai pra uma festa, não quer causar muito, mas tem gente que já quer causar, então coloca brilho. Eu falo que depende muito da pessoa. E vou colocar um outro produtinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse produtinho aqui é pra finalizar tudo mesmo. Esse aqui chama Até Embaixo d'Água, da Maria Margarida. Ele é um fixador de maquiagem. Esse aqui tem que passar quando termina tudo mesmo, porque ele vai criar uma película que vai deixar a maquiagem resistente à água. Então, se eu quiser entrar na piscina, num lugar com água, não vai derreter a maquiagem, porque ele vai formar um filme, tá? Mas não significa que eu possa ficar esfregando, que não é uma pele blindada que eu fiz aqui, tá? É uma pele que é mais resistente.
Aí eu só pego isso aqui, dou uma distância de alguns centímetros, uns 20, 30 centímetros. Aplico em todo o rosto. Fico com ele um pouquinho fechado, porque ele tem álcool pra não arder o olho. Mas ele seca bem rapidinho. Ele cria essa película. E aí, nos testes que eu fiz... Oi, Jerry. Nos testes que eu fiz com água, espirrando, dura bem, assim. Às vezes sai um pouquinho, né? Que você pega ali com papel, né? Não sai a maquiagem. A maquiagem em si não sai. Mas um pouquinho, às vezes, do pó que passou, do blush em pó, o contorno acaba saindo. Se não for resistente à água. Se for resistente à água, se for a prova da água, ele vai ser mais difícil de sair também. Mas aí ele vai sair mesmo quando a gente esfrega, quando a gente tira. Oi, Gabi. E aí, até uma base que outro dia eu posso trazer aqui pra vocês, pra testar com vocês aqui também, é a base da Nathani, que é da Call Beauty. Ela é tão resistente, tão pegajosa, assim, que foi difícil de eu tirar. Eu costumo usar aquelas toalhinhas removedoras de maquiagem, né? A minha é o Makeup Eraser, se não me engano. Ela remove muito, muito, muito tranquilo. Até essas peles mais resistentes, né, que eu fiz, até uma pele mais blindada que eu já fiz, na hora de tirar, ela sai mais fácil, mais tranquilo com essa toalhinha. Mas a base da Nathani ficou assim, parecendo não uma graxa, porque graxa é mais oleosa, mas foi assim, difícil de tirar. Então eu tirei com a toalhinha, vim com um sabonete, um gel, para tirar ainda essa maquiagem, e depois vim com uma segunda vez. E ainda depois eu tive que tirar a maquiagem dos olhos com demaquilante, porque não tava saindo. Foi bem difícil de tirar, então é uma base que gruda bastante. Só que ao mesmo tempo, para aplicação chega um pouquinho mais difícil de trabalhar. Então, se a pessoa não é profissional, se trabalha assim com automaquiagem, talvez ia se bater um pouco para poder fazer acabamento, né, para poder aplicar ali o produto, porque ela é bem pegajosinha mesmo. Tanto é que depois de 2 horas, né, 1 hora que a gente aplica os produtos dela, a gente pode fazer o teste e esfregar. Não dá aquela, né, esfregar de tomar banho, mas dá umas apertadas assim com água e não vai sair, porque ela fica resistente ao atrito. Ainda não cheguei nessa parte assim de fazer tantos testes, mas que ela fica super resistente, fica. Antes mesmo de eu comprar os produtos da Nathani, já fiz peles em mim que tipo assim, tive um workshop que eu me maquiei 5:30 da manhã. 11 horas da noite ainda tava intacta, até no nariz. Tipo, antes eu tinha um problema com base que abria no nariz. Essa mesmo da MAC que eu usei hoje, pra mim ela abre um pouquinho no nariz. Vou ver, porque hoje eu passei, né, fiz uma misturinha desses dois aqui, do Duraline com a base da MAC. E passei o Oil Shine embaixo. Tudo bem que agora já é 3:30 da tarde, mas eu quero ver até quanto que vai durar essa base, até quando que vai resistir. Vamos fazer, Rayara? Vamos fazer? Gosta assim de muito brilho? Você gosta de maquiagem? Gosta de fazer maquiagem você? Vamos fazer uma, só que aí faz junto comigo. Senta aqui, vamos fazer juntas? Vamos separar uns produtinhos, fazer uma técnica com glitter. Tem umas sombras líquidas com glitter super práticas de usar. Aí você não precisa ficar comprando. Você não quer comprar separado. Cola de glitter, mais o glitter, né? Mais uma sombra para colocar embaixo. Essas sombras líquidas são fantásticas, que ela seca. Porque tem algumas sombras que acontece, né? Tipo, você passa, aí com o tempo você vai abrindo e fechando o olho, ela vai marcando. Essa não, essa aí fica bem resistente e ela super adere ali, fica bem linda. A gente pode testar ela para fazer
pra não colocar, porque geralmente o que eu faço? Eu coloco essa sombra com glitter e depois venho com glitter em cima pra dar, pá, deixar mais brilho ainda. Eu gosto, só não sei, tenho muita vontade de aprender. Ah, que legal. Faz muito bem, porque, tipo, eu acho que aprender a se maquiar, aprender as nossas características faz muito bem pro nosso ego também, pra autoestima, né? Então, vamos aprender aqui também. Se precisar, é só chamar também esse mesmo arroba. Eu tô lá no Instagram, no Vizinho, no app Vizinho. E tem bastante conteúdos lá também. Eu sou de Curitiba, ministro cursos de automaquiagem com a consultoria visagista. Então, você vai aprender sobre seus olhos, sobre todas as características faciais, o que valoriza, o que desvaloriza, antes de aprender qualquer técnica de maquiagem. Então, vai ser muito legal. E aí vai ser um prazer ter você aqui comigo nas lives para aprender. Qualquer dúvida que você for tendo, pode ir me perguntando por aqui, pode me perguntar também nos comentários, que vai ser um prazer te responder. Tá bom, Rayara? Obrigada por estar aqui comigo, por ter me acompanhado. Adorei te conhecer. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Obrigada pelas suas curtidas também. E é isso. Tem mais alguma dúvida? Senão a gente vai encerrar essa live por hoje. Mas na próxima live, posso trazer um olho mais marcante. É isso? Ah, obrigada. Deus abençoe você também, viu? Fica com Deus. Um grande beijo. Beijo.